Ontem lá no final do culto, estava lá na igreja, aí o filho dela veio falar: "Oi, tia Rosane, tudo bem?" E eu não tenho podido, ouvir o devo quando eu posso, eu estou lá arrumando a casa e eu fico ouvindo. Legal, de vez em quando eu te vejo lá atrás com a vassoura, arrumando as coisas. Falei com ele: "É isso aí, ajudando tua mãe", e legal. É estável, né. Vocês estão ouvindo, meninas? Meninas? A conexão parece estar instável, né, tem uma mensagem aqui, eu não sei se vocês ouviram, mas está indo. Rosane, tá falhando um pouquinho. Tem hora que dá Sim. uma. Mas desde sexta-feira já estava assim para mim. Dá umas picotadas. Ué, o que está acontecendo, né. Não, mas Sim. vai falando. Se por acaso acontecer de novo, eu sinalizo aqui. Tá, deve ser mas deve ser a internet mesmo, não sei se é porque instável por causa da chuva, o que está acontecendo, né, mas está dando para ouvir, né. Eh, eu queria começar com uma canção hoje, meninas. Queria Eu sei que a gente, assim, esses textos aqui de Romanos são textos mais difíceis, às vezes, de compreender, a gente tem que ir lendo, assim, com muita paciência, com calma, né, para a gente ir aprendendo. E mas eu queria começar hoje com um cântico, esse cântico é baseado exatamente nesse texto aqui no capítulo 7 de Romanos que a gente vai estar estudando hoje, que a gente vai estar lendo. E eu acho, assim, que traz uma compreensão tão clara, tão boa para a gente, né. E coisa para vocês, assim, levar a gente para novos. E aí uma coisa que eu aprendi, assim, é que quando o Senhor está nos levando para um novo nível, Ele não arruma a nossa casa, Ele não deixa tudo direitinho, confortável, Ele desmonta. Ele meio que: "Oi, Fernanda, bom dia". Bom dia. O Senhor Bom dia, Fernanda. Como eu estou falando, assim, o Senhor não arruma a nossa casa e deixa tudo certinho, num lugar confortável, como de costume, a gente já sabe, mas o Senhor desmonta, Ele faz, assim, uma meio que não é que uma bagunça, mas Ele desmonta mesmo, para que a gente tenha que recomeçar tudo de novo, sabe. O Senhor mexe nas estruturas da gente. E por que que eu estou falando isso? Vocês se lembram do povo de Israel quando estava no deserto, né, quando eles iam, sair de um lugar para o outro, né, eles montavam aquele acampamento, montavam a tenda com todos os utensílios do templo, daquele tabernáculo que eles montavam, era muita coisa, muitos detalhes, né, para serem observados, e tinham que montar a sua tenda da sua casa ao redor, tinha todo uma estrutura todo de como montar, as tendas, as cores das tendas, os lugares de cada tribo, né, cada segmento ali tinha um lugar exato de montar, uma direção exata de montar em relação ao tabernáculo, e então isso dava um trabalho, né, e eles montavam tudo e ficavam ali um tempo, mas não demorava muito, daqui a pouco o Senhor dava uma ordem para eles caminharem, continuarem, irem em frente, eles tinham que desmontar aquilo tudo de novo, embalar tudo, levar para um outro lugar e montar tudo de novo, né, e eles fizeram isso algumas vezes. Então, assim, é o Senhor sinalizando, eh, que não ia deixar conforto, sabe, que era novo nível, que eram novas terras para eles conquistarem. E é isso que o Senhor vai fazendo com a gente, sabe. Às vezes a gente fica muito confortável no que a gente está lendo, no tipo de mensagem, e assim, a gente lê salmo, a gente lê coisas assim que são mais, eh, emocionais para a gente, né, que trabalham mais o nosso emocional, mas o Senhor quer nos levar a um novo entendimento. Por isso que ele nos leva a textos, às vezes, difíceis, né, cansativos, às vezes, de ler, mas que vão produzir na gente algo muito especial. E por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu queria começar com uma canção, queria que a gente pudesse ouvir essa música que ela é baseada nesse texto e que vai trazer, assim, algo para o nosso coração. Amém?
Vamos começar? Aliás, eu vou orar e eu coloco a música, né? Obrigada, Senhor, por mais essa manhã. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá força para nos levantar e, Deus, seguir com a nossa vida. Deus, ainda que a gente tenha que desmontar e montar acampamentos, o Senhor está conosco, nos direcionando. Melhor é isso, Senhor, que a gente tem que fazer assim, mas sabendo que o Senhor está indo à nossa frente, do que estar parado num lugar, acostumar com um lugar, com uma forma de ser, de pensar, e o Senhor não estar ali. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo desconforto muitas vezes, Senhor, pelos desafios que estão à nossa frente, mas o Senhor está nos levando a crescer, Senhor, a um crescimento, rumo a novos níveis na tua presença. E eu quero te agradecer por isso, te agradecer por essa manhã, por cada uma querida, Senhor, amiga, irmã que está aqui, Senhor, junto conosco, Senhor, e nós podemos, Senhor, aprender do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Meninas, à medida que vocês recebam essa canção no coração de vocês nessa manhã, com o Senhor ministrando, né? Vamos ouvir, vamos adorar juntas. Não sei se vocês estão ouvindo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir a música? O meu próprio em tua graça, o que seria de mim? Tinha caído. Não existe erro em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta em mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, eu viver transformado. E eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero existir, acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito.
em uma guerra infindável, a qual eu não Volta 7, 6 minutos e 29. meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum apenas pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, sinto prazer, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu serei abençoado. Então enche-me até que não haja mais espaço. Quando estou em presença teu, te ver transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Pra te conhecer todo o meu ser me enche de bondade e reina o Espírito Santo. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu tenho pecado. Então deixe-me até que não haja mais espaço. Quando estou para presença, me Meninas, quis colocar essa canção porque ela expressa muito, assim, né? Muito real para a gente, né? Do que a letra que ela está dizendo, cantando, é muito real. O que a gente vive? A gente vive uma luta, né? Do nosso espírito e da nossa carne, o dia todo, o tempo todo, né? A gente, assim, constantemente há essa guerra dentro de nós, dos nossos pensamentos, né? Guerra dos nossos desejos, daquilo que a gente quer fazer, que a gente não faz, né? E aquilo que a gente não quer fazer, exatamente o que a gente faz, é o texto que a gente vai ler aqui. Eu quero começar aqui, ele começa fazendo uma ilustração, né? Uma analogia, né? Como se fosse uma comparação com o casamento, né? Por fim, ele vai dizer exatamente o texto que ela cantou aqui. Capítulo 7 do livro de Romanos, né? Fala assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando, a gente relembrando aqui, né, a carta aos Romanos, falando ali aos cristãos em Roma, né? E aqueles cristãos que eram judeus, né? Muitos judeus ali vivendo em Roma, e eles conheciam muito bem a lei, e haviam esses pontos aí de conflito, né, entre obedecer à lei, né, aquela lei da Torá, né, de Moisés, né, e agora a nova vida em Cristo que eles tinham, né. Então a gente passou aí esse livro vendo aí sobre circuncisão, né, sobre essa questão de obediência à lei ou não, sobre a graça do Senhor, né, e ele vem falando isso aqui para eles, né. Quando ele fala muito de lei, está se aplicando muito aqui à questão dos judeus, porque eles eram obedientes ali debaixo da lei, né, de Moisés, que Moisés havia dito, mas agora havia essa proposta de nova vida em Cristo, libertos aí da obediência da lei, mas assim, para servir a Cristo, né, por amor. E então havia um conflito ali
né, com eles, dentro deles, em relação a isso. E Paulo estava ensinando a eles sobre isso. E também para nós, como a gente tira lições preciosas a respeito disso. Porque tanto aqui quando ele fala de lei, né, de estar debaixo da lei do pecado e debaixo da graça de Deus, isso vai atingir as nossas vidas. E a proposta de Paulo, do apóstolo Paulo, era justamente isso, que eles fossem libertos, né, dessa consciência de que tinham que servir a Deus por obedecer a uma lei, mas servir a Deus por obedecer ao amor do Senhor, ao chamado do Senhor, né? A nova vida que Cristo estava oferecendo. E aí ele começa falando, vocês como pessoas que conhecem a lei, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, Volta para 8, 6 pertencerem a minutos e outro, aquele 10. que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertando pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. O que vem dizendo aqui, né? Fazendo essa comparação com o casamento, né? Que enquanto a gente estava casado com a lei, vamos dizer assim, né? Preso ali com a lei, né? Se a gente fosse de outro marido, se a gente fosse nos casar com outro tipo de mandamento, né? Que a gente estaria traindo aquele outro e a gente ia ser considerado adúltero, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, que enquanto a gente era casado com a lei, enquanto a gente obedece à lei, a gente é apegado à lei, ele está debaixo dessa lidar daí, né? Mas, então, se a gente fosse se relacionar com outro tipo de mandamento, a gente estaria cometendo adultério, né? Porque a gente era obrigado a estar ali debaixo daquela lei. Mas, a partir do momento que essa lei morre, né? Essa pessoa, essa instituição que a gente está relacionado morre, a gente está livre para poder se casar com outra. A gente vai cometer pecado, a gente está cometendo adultério se a gente está com outro, porque a gente já está livre daquela lei. Então, assim, a gente morrendo para a lei, a gente fica livre para se unir a Cristo, né? E ficar liberado da escravidão como servo, né? Porque a lei era o nosso, vamos dizer assim, era o nosso tutor, né? Mas se a lei morrer, né, para nós, então nós estamos livres. E o que é isso que vem trazer para a gente, meninas, assim, aqui para o povo judeu era a lei de Moisés, né? E para nós é a lei de pecado que imperava no nosso coração, né? Nós não estamos mais obrigados a servir ao pecado, né? A obedecer ao pecado, a essa lei do pecado que domina sobre a nossa carne, nós não estamos mais obrigadas a isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo. Então, se dissolveu aí essa união que havia nossa, essa obrigação da gente servir aí ao pecado. E agora a gente pode se unir livremente a Cristo, no Senhor, né? Nós não estamos aí mais debaixo dessa condenação do pecado, né? Não, eu sou pecadora, né? Se eu me unir a Cristo e não me desvencilhar, né? Dessa lei do pecado. Não, o pecado morre para nós, né? Cristo sepultou quando ele foi morto e ressuscitou, ele sepultou com ele essa lei do pecado. E aí, gente, só que tem um detalhe, né? Isso é muito importante, assim. Nós vivemos ainda nessa carne, como nós falamos. O nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida, vive dentro desse templo aqui, que é a nossa carne, que é o nosso corpo.
e ele fica o tempo todo querendo ressuscitar, né, querendo o tempo todo, que aconteça a ele ainda. Só que, assim, nós não temos que obedecê-lo mais ainda, porque nós já nos casamos com Cristo, né, nós já temos uma nova vida com Cristo, mas há uma luta, é essa luta, né, do espírito e da carne, do novo espírito, nós já somos regenerados, somos uma nova criatura, como se a gente tivesse morrido para essa lei do pecado e agora nascemos de novo em Cristo. Só que assim, o corpo fica, né, pedindo o tempo todo, né, lutando o tempo todo para ter o controle sobre nós ainda, né. E isso é uma luta, é a luta interior nossa de cada dia, né. Cada homem, cada mulher, cada cristão, vive o tempo todo, né, dessa forma. Mas assim, o Senhor, tem nos dado a alegria da sua presença, do seu Espírito Santo, que nos fortalece dia a dia, e por isso que a gente precisa se alimentar das coisas do Espírito, a gente precisa andar no Espírito, a gente precisa compreender as coisas de Deus para que a gente cada dia mais vá sendo livre dessa lei do pecado, né. E assim, ele continua dizendo aqui, deixa eu ler um pouquinho mais para vocês. Que diremos então? A lei é pecado? Não, a lei não é pecado, né, de maneira nenhuma, ele fala. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: "Não cobiçarás". Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. É um texto um pouquinho mais difícil de ler, a gente tem que ler devagarzinho, né. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produz morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Gente, é até um texto Volta assim 9, difícil de 6 ler, né? minutos e vinte e Porque cinco. o apóstolo Paulo está falando assim, que se a lei não tivesse apontado que havia um pecado ali, que aquilo que ele estava fazendo era pecado, ele não teria consciência nenhuma disso, e não teria acusação nenhuma, né. Mas a lei vem e aponta: "Isso é pecado", e aí você sente que você morreu naquilo, né, é isso que ele fala: "Eu morri aqui". E olha só, qual o exemplo que a gente pode dar, assim, para esclarecer, para clarear um pouquinho nisso, né. A gente sempre fala aí das leis do trânsito, né, e tantas leis que existem, né, no nosso país, mas vamos dizer se é uma lei bem geral, que é uma lei de trânsito, né. E vamos pegar aqui da estrada não, imagine que a Fabi chega com o carro dela, né, e ela quer estacionar e ela vê uma vaga, "Ai, achei uma vaga boa. Nossa, aquela vaga lá tá perfeita, vaga larga", porque a Fabi tem um carro poderoso, né, um carro grandão, e ela chega lá, aquela vaga boa, "Não, é ali mesmo que eu vou entrar", parou na vaga, maravilhoso, né, parou lá no shopping, vou fazer o que eu quero. E aí, de repente, ela tá pra ela olha para cima, assim, tem uma placa, vaga para deficiente, para idoso. Aí a Fabi: poxa, mas era a única vaguinha boa que eu tinha aqui para parar, né". E o que isso mostrar, né, ela parou na vaga. Se não tivesse a placa ali, ela não ia ter consciência de que era errado parar, se aquela placa não tivesse ali, né. Então ela não saberia a lei não mostrasse que é pecado, que estava errando, você conscientemente você não ia achar que estava pecando. Mas a lei vem, né, aquela placa ali que existe uma lei, né, já determinada de que vagas precisam ser reservadas para pessoas idosas, para pessoas, né, com deficiência, que têm dificuldade, por isso a vaga às vezes é tão boa, por isso a vaga às vezes é mais próxima, né. Se aquela placa não indicasse isso,
ela não ia saber, né, que ela havia errado, que ela havia infringido a lei. E aí o que que a Fabi faz? A Fabi continua com o carro estacionado ali ou ela, né, e vai procurar outra vaga, vai estacionar mais longe, mas assim, para ela não descumprir aquela lei, né, para ela não ultrapassar aquilo. E isso é o correto de ser feito, né. Mas gente, o ponto aqui é assim, que se não tivesse a placa, ela não ia ter consciência, ela ia estar tranquila. Então assim, a lei é boa, ela vem apontar, mas ela aponta o teu erro, ela não te salva. Não é só porque você teve consciência: "Parei errado, parei numa vaga que não era para mim, mas agora eu já parei e ponto final". Não, né, ela vem e te aponta que você está errado, ela mostra: "Olha, aqui não é o teu lugar de parar, você não pode parar aqui", mas ela não te salva, né. Não significa que agora que você teve consciência dela, você pode ficar ali: "Não, eu já vi a placa", e pode continuar. Não, ela não te salva. Você vai precisar dar uma ré, voltar atrás e procurar um outro caminho, sair para um outro lugar. Então, assim, a lei ela é boa, porque ela te aponta, mas ela não te salva. Te salva é o Senhor Jesus, né. Jesus te dá um novo caminho, Jesus te dá uma nova lei, não uma lei que você tem que obedecer por causa das placas, né, mas ele te dá uma lei no teu coração, né, uma lei, moral que você não precisa colocar ali debaixo da obediência, de obedecer cada ponto que você não consegue. Imagine cada cidade, né, cada ambiente que você vai e tem uma placa, uma coisa indicando isso daqui não pode, isso aqui não deve fazer, isso aqui não pode, e você tem que viver, de acordo com aquilo. Imagine assim, é uma loucura, você quase não consegue cumprir toda a lei, você não consegue obedecer todas as coisas, né. Como que a gente consegue obedecer? Só em Cristo. Cristo te dá essa liberdade, porque ele paga a multa. Se você ficou lá estacionado, né, se você errou, cometeu uma infração de trânsito, ou mesmo um outro lugar, uma outra situação que você tenha entrado, que você tenha feito, né, às vezes é lá né, imagine você, ter brigado com alguém, né, e aí lá o teu vizinho te levou lá diante da, né, abriu lá uma ocorrência, né, em relação a você. Imagine você ter batido com o teu carro, né, você tem que ir lá registrar um boletim de ocorrência. Todas essas leis, às vezes, a gente não consegue obedecer. E como que a gente vai obedecer a lei de Deus? A lei de Deus escrita no nosso coração. Não é mais uma obrigação nossa ter que cada ponto daquele a gente obedecer, né, mas a gente obedece agora por amor, né. A gente não obedece por temor. Não, se eu não fizer, eu vou ser presa. Se eu não fizer, o meu carro vai ser rebocado. Se eu não fizer isso, né, meu vizinho vai eu vou ter uma ação contra mim, eu vou ser presa, né. Não, a lei que opera em nós hoje é a lei do amor. Eu obedeço por amor, não por medo, não porque por medo de condenação, mas eu obedeço, assim, por amor, porque eu quero agradar o meu Senhor. Então é a nova lei que opera no nosso coração. Então deu para a gente entender mais ou menos, meninas, em relação a isso? Eu vou continuar lendo aqui um pouquinho. Fala assim, o que que Paulo fala no versículo 12: "De fato, a lei é santa", é isso que eu estou falando, a lei é boa, né, o mandamento é santo, justo e bom. E Volta então o que é 10, bom se 6 tornou minutos e em morte 6. para mim, porque a lei é boa, mas ela fica te apontando o teu pecado. A lei, ela serve para isso, para revelar o teu pecado. Ela não vai te salvar do seu pecado, mas ela vai revelar, né. E aí ele fala assim, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, gente. Versículo 13: "E então o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom". Quer dizer, o pecado produziu morte em nós, quer dizer, nós morremos no pecado, né, cada vez que a gente comete um pecado, há morte para nós, mas ele produziu isso através da lei que é boa. A lei era boa, mas ela apontou o pecado em nós e produziu morte em nós. E aqui fala assim, ele produziu morte por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento
ele se mostrar extremamente pecaminoso. O pecado, assim, tomando ocasião, aproveitando, né, a lei, que a lei ficava te mostrando que você é pecaminoso, né, que você é pecador, ele aproveitou isso e produziu morte em você, porque aí você se sente acusado o tempo todo, né? Ele te acusa, o pecado te acusa. Às vezes a gente eu vou viver minha vida mesmo, não vou ficar me preocupando disso, eu não tenho que ser certinho, eu não tenho que, né? A gente tem muito isso, né? É lógico que a gente, assim, não tem que ficar pensando, olhando um para o outro, quem é mais santo um para o outro, eu tenho que ser perfeito. Não aqui, a gente não está falando sobre perfeição. A gente está falando sobre santidade, sobre buscar a Deus, né? Sobre assim, perseguir, né, uma vida justa diante de Deus, né? Não é ser perfeito, né? A santidade não fala sobre ser perfeito, fala sobre a gente não desistir de tentar, né? De todas as vezes que a gente errar, a gente se levantar de novo. Porque se a gente assim, se a gente peca, a gente erra e a gente fala, eu não sou perfeito mesmo, e se deitar ali naquela cama do pecado, ficar, então eu vou levar minha vida de qualquer maneira mesmo, porque eu não sou perfeita e ninguém é perfeito. E quando é que a gente vai ter crescimento? Quando é que a gente vai sair disso, né? Mas assim, então o pecado faz a gente ficar preso dessa forma, né? Mas assim, a lei de vida do Senhor nos liberta para a gente tentar de novo. Essa é a graça do Senhor, a graça nos dá a chance de nos aproximarmos de novo. De quando a gente errar, quando a gente pecar, a gente pode ir lá, a gente pode confessar e se levantar e caminhar de novo, continuar, né? Então, assim, não é sobre nunca pecar, é sobre nunca desistir de buscar a Deus, nunca desistir de abandonar o pecado, né? Então, assim, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Que ela, assim, o pecado, ele se aproveita dessas brechas da lei, de que a lei fica te acusando, né? E ele fica se aproveitando para se instalar, né? E aí no versículo 14 ele fala assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Pois, olha o que a música falou, né? Pois fui vendido como escravo ao pecado, né? É o que essa música aqui, né? Eu sei que eu sou vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, né? O que que a gente começou cantando aqui? Não entendo o meu próprio agir, né? Sem tua graça, o que seria de mim, né? Ele fala assim: pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Esse eu continuo fazendo. Gente, é um dilema, né? O apóstolo Paulo fala que parece que ele está aqui confessando isso, né? O bem que eu quero fazer, gente, o bem que eu quero fazer, eu acabo não conseguindo realizar. E o mal que eu não quero fazer, né? Essa luta, o que está no meu espírito agora, né? A nova vida, a proposta da nova vida em Cristo, né? O bem que eu quero fazer, eu acabo, às vezes, não consigo cometer. E como que a gente vive esse conflito dentro de nós, dentro da nossa casa, todos os dias, não é, meninas? Às vezes você não quer falar aquilo, você não quer falar, você às vezes está com os teus filhos, com o teu marido, tem uma situação, uma discussão, algo que você precisa resolver, e você não quer tratar daquela forma, você não quer agir daquela forma, daqui a pouco você já soltou, já falou, né? Já agiu, já olhou estranho, né? O teu mau humor já aflorou, né? Às vezes você levanta num dia de manhã que você fala: ah, não, hoje não, por favor, né? Você já está, né? É uma guerra do teu interior, porque a tua carne, ela é vendida ao pecado, né? Ela quer servir ao pecado, ela quer se inclinar ao pecado. E o teu espírito, né? O teu espírito quer obedecer a Cristo, quer obedecer às coisas de Deus, quer fazer o bem, quer falar de forma correta, né? Quer ser amoroso, quer ser fiel, e às vezes você não consegue, porque essa carne está aí lutando. E assim, qual é a solução para nós, meninas? Né? A nossa solução é o novo nascimento. O novo nascimento é que vai ditar as regras aí.
né? Quando você pode dizer, olha, eu nasci de novo, porque assim, se a gente é vendido ao pecado, se aqui, como ele fala, a minha carne é vendida ao pecado, eu não consigo fazer o bem que eu quero, qual é a solução para nós, né? A gente fica assim meio que no desespero aí no meio dessa luta, né? E a nossa solução é recorrer ao novo nascimento, sabe? Da gente realmente morrer para as obras da carne aqui, daquilo que a gente faz, utilizando a nossa carne, né? Da maneira como ele quer dominar sobre nós. Lembra que no início eu falei aqui sobre a gente estar casado com o pecado e agora a gente vai estar livre. Então é morrer mesmo com o pecado, dizer, olha, eu morri para isso. Não vou te servir mais, não te obedeço mais. Eu agora estou casado com Cristo, né? Eu tenho uma nova vida, eu nasci de novo, né? Há uma regeneração no meu interior, né? Porque não adianta maquiar, né? Quantas vezes a gente vê na nossa vida, o tempo todo, a gente tenta agir de uma forma e às vezes assim, o teu comportamento vai dizer que que não é bem assim. Às vezes você quer agir, parecer que está tudo bem, botar aquela maquiagem, né? Botar um reboco aí na cara, né? A gente passa aí um creme, passa uma base, passa um monte de maquiagem para dizer que não tem rugas ali de baixo, para dizer que não tem manchas ali de baixo, né? Então, assim, há uma maquiagem, né? Mas não adianta essa maquiagem. O que que a gente precisa? É ir lá, lavar o rosto, talvez fazer um tratamento para tirar essas marcas, tirar essas rugas, realmente nascer de novo, né? Para nós aqui, né? Uma parte aqui, né? Quem dera se a gente pudesse nascer de novo, vir com o rostinho, com a pele de novo de bebê, aquela pele finíssima, macia, sem mancha, sem rugas, sem nada, né? Mas assim, a analogia proposta é essa em Cristo, né? De que ele nos faz de novo e a gente pode vir como uma nova criatura, né? Só que, assim, no nosso dia a dia, a gente está lutando ainda porque a gente está vivendo nessa carne, né? O nosso espírito é regenerado, mas a nossa carne não. A nossa carne, ela tem que ser subjugada, ela tem que ser escravizada ao Senhor, né? Vamos dizer assim, ao contrário aqui, né? Escravizada, mas debaixo da lei do Espírito, né? Da lei do amor de Deus. E o versículo 17 fala assim, né? Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, é o que a gente está falando aqui, a gente tem prazer em servir ao Senhor, né? Mas às vezes a gente não consegue. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, outra lei, né? Eu quero servir a lei de Cristo e tem outra lei do pecado atuando aqui nos membros do meu corpo, né? Ele fala isso assim, mas vejo outra lei atuando na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí o apóstolo Paulo faz uma declaração aqui, assim, quase que parece que é um lamento, né, dele, ele dizendo, né, é como se ele assim resumisse a situação humana, né, a nossa situação humana toda. Ele falasse assim, ele fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me libertar, né? E ele fala isso assim como se fosse um lamento, uma tristeza, porque vive essa luta. E não é isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente quer obedecer a Deus, a gente quer tá servindo a Cristo, e a nossa carne está lutando e a gente cai de novo, né? E a gente peca através dela, peca através dos nossos olhos, com a nossa boca, com aquilo que a gente ouve, né? Que entra na nossa mente, às vezes até fisicamente mesmo aqui com as nossas mãos, com os nossos pés, indo a lugares que Deus não se agrada, pegando, fazendo coisas com as nossas mãos que Deus não se agrada, né? E a gente fica lutando dessa forma. E ele fala, miserável o homem que eu sou, quem vai me libertar desse corpo, dessa morte, né? Eu sou um miserável, ele se considera dessa forma.
E isso é uma forma do apóstolo Paulo, assim, se colocar em humildade, sabe? Independência diante de Deus. Eu não sou bonzão, né? Eu escrevi, né, todas essas cartas, instruí a igreja de tantas formas, mas eu não me considero um bonzão, né, máximo, né? Não, eu tenho um cargo, eu tenho uma referência, eu sou aquilo. E a gente, assim, de humildade, sabe? Sabendo quem nós somos, que a gente, se der uma brechinha, a gente está servindo de novo lá ao nosso velho Senhor, que é o pecado, né? A nossa carne está doida para correr, né? Para lá, para o pecado, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer ela morrer todos os dias, fazer ela morrer todos os dias, nos alimentando das coisas do Espírito, sabe? Há uma guerra, né? Quem for mais forte vai vencer essa guerra. Então, por isso que a gente precisa dos instrumentos de Deus, né? A armadura de Deus, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa da oração, da submissão, a gente precisa da humildade do nosso coração todos os dias, para que o nosso espírito fique mais fortalecido, sabe? Mas, assim, deixa eu dizer para vocês que há uma esperança. Nós não vamos viver com essa luta, com essa guerra para sempre, né? Porque quando nós formos para o Senhor, né, nós vamos estar completamente livres dessa lei do pecado. E aí o apóstolo Paulo termina aqui falando assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou da lei do pecado. Ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque através, né, pela nossa mente, através daquilo que a gente aprende do Senhor, nós somos agora escravos, não da lei do pecado, mas da lei de Deus, né? Enquanto o nosso corpo ainda está vivendo aqui e quer servir a esse pecado. Parar o corpo dessa morte, né? Que algum povo assim foi um povo assim que era muito ruim com seus inimigos, né? Com aqueles que eles capturavam, né? E o que acontecia? As leis deles eram muito duras, né? Eram muito severas. E o que os historiadores contam assim que essa referência que o apóstolo Paulo fala aqui do corpo dessa morte era que assim quando um soldado inimigo, né, tinha matado alguém, matado um outro soldado, matado era culpado, né, da morte de alguém, né, pegava-se o corpo dessa pessoa morta, né, e era colocado sobre o corpo daquela pessoa, sobre o assassino, né, que cometeu o homicídio, e era amarrado esse corpo junto com essa pessoa, e essa pessoa era obrigada a carregar, né, por muito tempo pelo deserto, né, pelos lugares difíceis, era obrigado a ficar carregando aquele corpo, né, morto sobre si. E se aquele corpo não fosse tirado, o que acontecia? Aquele morto matava a pessoa viva, né? Acabava matando a pessoa viva. A morte acabava sufocando a vida. Por quê? Porque aquele corpo ia apodrecendo sobre a pessoa, né? Além do mau cheiro, de todas as implicações, né? De pegar uma pessoa morta, aquele corpo ia apodrecendo e aparecendo o corpo ia sendo consumido ali por vermes, por bichos, né? É uma coisa assim dura de falar, né? Difícil, mas aquilo ia contaminando o corpo vivo da pessoa que estava carregando. E a pessoa viva acabava morrendo debaixo do corpo morto, né? E assim, muitas pessoas falam que quando o apóstolo Paulo usa essa analogia aqui, que ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte, era simbolismo, né? Então, isso assim não é historicamente comprovado, mas é um exemplo que a gente pode dar. Imagina que situação horrível, né? Você vivo, apesar de você ter cometido, então, um homicídio, você matou aquela pessoa e você ser obrigada a carregar aquele corpo daquela pessoa, e aquele corpo, se não fosse retirado de cima de você, ele ia acabar te matando. Então, assim, a morte ia matar a vida,
né? Pensa bem, né? A morte e acabar matando a vida. E, gente, o que que isso nos fala de Cristo, né? O que que isso nos fala? Se Cristo não nos liberta, não nos livra, porque ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Se Cristo não nos livra desse corpo, né? Se Cristo não nos livra dessa pessoa morta que está sobre nós, né? Se ele não nos dá essa libertação, essa liberdade, nós acabamos sendo sufocados debaixo desse corpo morto e morremos também. Então, assim, Cristo realmente é a nossa regeneração, é a nossa salvação, é a nossa transformação e nos liberta disso, né? Nos dá liberdade para correr livres, né? Para não ficar mais com essa condenação, carregando essa condenação sobre nós. Então, assim, eu queria trazer isso para a gente, meninas, assim, sabe, para a gente não se sentir culpado debaixo desse corpo, sabe? Em nome de Jesus, sabe? Não há mais condenação. O capítulo 8 aqui vai começar a falar sobre isso, né? Olha que lindo como que a palavra se completa. O capítulo 7, ele termina dessa forma, falando quem me livrará do corpo dessa morte. E aí o capítulo 8 vai começar a falar, né? Amanhã, quarta-feira, a gente vai ler isso, sobre não ter mais condenação sobre nós, né? Então, assim, Cristo nos livra desse corpo. Nós podemos dizer, tirar esse corpo de sobre nós, né? Esse corpo do pecado, né? Dessa carne, e a gente não servir mais a ele, não servir mais ao pecado como lei sobre nós, mas nós estarmos livres para obedecermos ao Senhor, porque assim, a lei do Senhor é por amor, né? Aquilo que o Senhor nos impõe, vamos dizer assim, né? Aquilo que ele nos oferece é uma liberdade em amor, né? Nós obedecemos ao Senhor não porque somos obrigados, né? Porque temos que pagar uma lei. Cristo já pagou tudo por nós. Nós obedecemos agora por amor, por entender esse reino de Deus, esse reino de amor sobre nós. Nós fomos assim, o que a Bíblia fala? Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Do império das trevas, daquilo que a gente servia. Nós vivíamos numa região, num estado, numa condição, né, de estarmos ali debaixo desse corpo do pecado, mas Cristo nos pegou e nos transportou, né? Não foi nem o nosso esforço, nós não tivemos que ir com as nossas próprias pernas, mas assim fala que ele nos transportou, é como se ele nos pegasse e nos levasse e nos implantasse agora no reino do Filho do seu amor, e nós podemos ser livres, né? Então, meninas, ainda que a gente esteja assim todos os dias lutando, né, que a gente possa não alimentar esse corpo morto sobre nós, não, sabe? Que a gente retire esse corpo morto sobre nós, sabe? Cada dia santificando a nossa vida, consagrando a nossa vida ao Senhor, nos alimentando daquilo que é de Cristo, né? E a gente vai fazendo esse corpo se desfazer, se desvencilhar de nós e a gente poder ficar livre. E assim, a nossa redenção total, nossa redenção final, vai ser quando nós estivermos completamente com o Senhor, é claro, né? Que a gente vai estar completamente livre dessas leis do pecado aí, né? Dessas leis que imperam aqui no nosso mundo. Mas nós podemos experimentar daquilo que Cristo tem nos dado, da plenitude do Senhor. E assim, um dos recursos que nós temos é a vida no Espírito, é a vida com o Espírito Santo. É a nossa conversa com o Espírito Santo todos os dias, nos submetendo a Ele, aquilo que Ele nos fala, a maneira como Ele nos molda, as propostas dEle. Quanto mais intimidade, quanto mais... Alguém já falou isso aqui esses dias, eu não me lembro quem foi que falou que já começa o dia e já conversando com o Espírito Santo, e falando com o Espírito Santo. Então é isso mesmo, quanto mais a gente se colocar debaixo dessa autoridade da lei do Espírito, a gente não vai servir a lei da carne, e esse corpo morto não vai ficar agarrado a nós, não vai nos fazer morrer, muito pelo contrário, é a vida que vai dar vida a esse novo corpo, né? Então imagine se nós, com vida em nós, a gente pudesse fazer aquele corpo reviver de novo, com a vida de Cristo, com a vida regenerada, com a vida transformada, né? E a gente não vai mais servir aquilo. E aquilo vai poder ser tirado de sobre nós e a gente realmente ser livre. Então é isso, meninas. Esse capítulo 7 fala muito sobre essa guerra interior que a gente vive. E assim, o nosso convite, né? O convite do Senhor para nós
É a gente obedecer ao Senhor por amor e a gente entender todos os dias, sabe? A gente, agora eu tô vendo a Pri aí, ó, ela tá andando na rua. Mas a gente, assim, entender e, assim, se devotar ao Senhor, sabe? Renovar o nosso amor por Ele, sabe? Saber que agora a gente não precisa mais estar casado com o pecado, mas a gente se divorciar completamente do pecado, né? Se desfazer completamente dele para servir ao nosso novo marido, né? Nosso novo Senhor, que é Jesus Cristo. Amém, meninas? Vamos orar? Falei aqui no início, não sei se a Pri viu que o teu filho brincou comigo lá ontem, na igreja. Não, Tio, ele falou comigo ontem. Eu tô na correria, gente, essa semana. Talvez eu fique com a câmera desligada, mas eu gravo justamente porque eu também quero ouvir depois, né? Amém. E assim, uma coisa muito boa que tem acontecido, eu sempre quis mudar, porque o BNH é muito pequeno, os apartamentos. E tem um prédio aqui perto da minha casa que o apartamento é muito bom, ele é grande. E eu sempre tentei alugar lá, nunca conseguia, porque nunca estava disponível. E aí, na semana passada, o rapaz anunciou. Aí meu marido falou assim, vamos mudar. Eu falei assim, nossa, mas você tá maluco. Lá é mais caro e agora eu tô desempregada. Aí ele falou, vamos tentar. Só que o rapaz fez o anúncio do apartamento errado. Ele fez o anúncio do apartamento de trás e o que ele queria alugar era o da frente. Ou seja, era mais caro ainda, né? Porque era de frente para a rua. E aí eu fui e falei assim, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E o cara fez por um valor, não, falou um valor. Falei, Joseph, tá errado. Esse preço é de apartamento pequeno. O maior é mais caro. Pergunta para a moça da imobiliária. E a moça da imobiliária virou para ele e falou assim, não, é esse preço mesmo. E aí o Joseph decidiu alugar. Me bateu um desespero, me bateu um nervoso. E aí é o que a gente tem falado essas últimas semanas, da questão de confiar, né? E aí eu peguei e falei assim, mas peraí, né? Se é um apartamento que eu sempre quis alugar, por que não agora, né? Aí eu falei assim, Deus, eu tô desempregada, como é que eu vou ficar nessa situação? E foi aí que bateu naquilo no meu coração, né? A gente só tem que confiar e obedecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe se é hora ou não de mudar, né? E eu toda hora, não, Deus, se não for para alugar, melhor não alugar, não. Né? Tipo assim, batendo ali com Deus e falando, não, vamos alugar porque eu tô desempregada. E Deus dando todas as oportunidades para mudar. Então, assim, é isso, meninas, é obedecer. É obedecer mesmo que ele esteja abrindo uma porta que você pediu para ele, vai bater muita insegurança. E uma coisa que de ontem para hoje eu tenho pensado muito. A gente tem que tomar muito cuidado para não alimentar aquilo que o inimigo quer. Porque às vezes bate essa insegurança, esse medo, e a gente começa a alimentar isso. E às vezes é uma coisa de Deus. Que a gente começou falando aqui sobre quando Deus tem a gente para um novo nível, ele não dá o conforto, né? Ele não deixa ficar congeladinha, ele desmonta. E aí talvez é isso, você vai ter que desmontar muita coisa para você desmontar, para você arrumar uma mudança aí, mas é mudança, é novo nível para a sua vida, e é isso que você está falando aí de confiar. E ontem, quando eu estava na igreja, o Senhor falou assim ao meu coração, o pastor falou alguma coisa na palavra dele, e eu peguei algo para mim, assim, sabe? Quando Jesus fala assim, olhar os lírios do campo, que nem trabalham, nem cegam, nem fiam, né? Mas o Senhor os veste, né? Nem Salomão em toda a sua glória vestiu como ele. E aí eu ainda anotei no meu caderninho, aqui, gente, olha, anotei no meu caderninho, não vai dar para vocês lerem, mas eu anotei, eu sou como o lírio do campo, por causa da sua fidelidade, e nisso eu encontro paz. Não é inércia, não é comodismo, mas é descanso no Senhor.
sabe? Eu anotei isso aqui e que seja isso sobre a tua vida, sabe? Olhar para os lírios do campo. Eles não estão trabalhando, não estão alifiando, né, tecendo a sua própria roupa, mas o Senhor os veste, né? E nem Salomão se vestiu como os lírios, como Deus cobre os lírios. Então, assim, sobre a tua vida também, sabe? De você, e isso é descansar. Não é que você está acomodada, que você está inerte, não, você está buscando, você está orando, você está, né, se preparando para algo melhor, mas assim, está descansando no Senhor e confiando. Né? E olha que a gente começou falando sobre mudança aqui, né? Isso aí, novo nível, né? Uma nova casa mais espaçosa, Deus está te levando para um outro lugar. E se assim, se o Senhor está abrindo essa porta, o Senhor vai ser fiel. O Senhor não vai abrir uma porta que Ele não vai sustentar, né? Ele vai mandar o sustento, vai ser bênção. Que coisa boa, né? A gente se alegra com você, porque E é assim, cada né? Eu vitória achei. é uma alegria para a gente, né? Que coisa boa. E eu já conhecia os valores desse apartamento. E aí o Joseph, eu falei, não, Joseph, tá errado. Ele, tava uns R$300 mais barato. Aí eu falei, tá errado, esse apartamento é caro. E as casas encareceram, o aluguel encareceu muito nesse ano. Em qualquer lugar tá muito caro tudo. E eu já tava desistindo, e eu falei e aí apareceu, né? E eu falei, justamente, é o apartamento que eu sempre falei que eu ia morar, que eu queria morar, porque era maior. E agora eu tive isso, só que aí bateu aqui, aí o inimigo, ele tentou, ele virou e falou assim, você vai mudar? Você tá sem emprego, você tá sem condição, você vai mudar, vai aumentar o valor das tuas contas só por um capricho, né? E eu fiquei pensando nisso, aí eu falei assim, não, Deus, não é possível, isso não é do Senhor, não. Se é tu que tá me dando, então vamos tirar esse pensamento, vamos tirar essa sensação. E eu tenho ficado muito, meninas, não pela questão da casa, mas uma coisa que tem acontecido muito nesse ano e que ontem eu notei isso, é que eu tenho passado muito mal. Eu tenho me sentido muito mal às vezes e eu tenho visto que é uma luta muito grande, porque eu decidi entregar esse ano para Deus. Eu decidi entregar minha vida totalmente na mão de Deus e tampar meus olhos. Eu decidi botar uma tarja preta nos meus olhos e entregar e deixar Deus me guiar. E eu tenho passado muito mal. Ontem eu não fui na igreja por causa disso, por causa de uma cólica que tem me dado. E aí eu já fui no médico, tá tudo normal, tá tudo certo. E é isso, é o inimigo tentando lutar, porque ele sabe que eu já me entreguei. Ele sabe que na mão de quem eu tô. Então ele vai fazer de tudo agora. Ele vai lutar contra mim de qualquer jeito, gente. E uma coisa muito boa que ontem eu virei pro Joseph e eu falei para ele assim, Joseph, a gente tinha todas as oportunidades para não mudar. A gente tinha o empecilho de eu não estar trabalhando, a gente tinha o empecilho do apartamento ser mais alto, o valor mais alto, questão de mudança, ter que dar calção, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E eu virei para ele na cama e falei assim, você viu o quanto Deus fez? O quanto Deus agiu? Isso tudo está na mão de Deus. É tudo Deus que quer. É tudo Deus que abençoa. E a gente só vai se for com Ele. Amém, Pri, amém. Meninas, que coisa boa, né? A gente vive uma luta diária nossa, mas o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente. E Ele sempre provê os recursos que a gente precisa, sabe? Deus é o nosso sustento, não é só físico, é espiritual, é emocional. O Senhor tem fontes nele inesgotáveis para tudo que a gente precisa, né? E a gente não tem que sofrer debaixo de condenação, de acusação que não é do Senhor para nós, né? O Senhor, aliás, o Senhor não nos acusa, né? Ele nos absolve, né? E ele, assim, quando nós erramos, o Senhor, ele trata com a nossa vida, mas ele não nos acusa, porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso. Vamos orar, meninas? Amém. Deus, muito obrigada, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo, Senhor. O Senhor tem nos libertado, Senhor, da lei do pecado. Ó Deus, das acusações que vêm sobre nós, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, Senhor. Ainda estamos presas nesse corpo da carne, mas o Senhor já tem regenerado o nosso espírito, Senhor. Dentro de nós há uma sede, há um clamor por Ti, pela Tua presença, Senhor, e nós te louvamos por isso.
Senhor, quem nos livrará do corpo dessa morte? É o Senhor, a resposta é o Senhor. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos liberta, é o Senhor quem nos dá um novo nascimento, Senhor, e nós não somos consumidos pela morte, muito pelo contrário, Senhor, nós temos vida, porque a morte absorve, a vida absorve a morte, Senhor. Quando Cristo ressuscitou, Senhor, Ele levou consigo o cativeiro e Deus nos deu autoridade, Senhor, e nos deu a esperança de ter uma vida eterna contigo, ressuscitados de novo, Senhor, e a morte não vai mais ter domínio sobre nós. Nós te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, obrigada porque nós lutamos todos os dias, sim, Senhor, mas nós temos sido mais que vencedoras, em nome de Jesus, Senhor. Ainda, Senhor, que a gente se sinta consumida pelo cansaço, muitas vezes, da luta diária, o Senhor nos renova todas as manhãs, Senhor, e nós te louvamos pelas mudanças que o Senhor tem feito em nós, pelo despertamento que o Senhor tem feito em nós. Senhor, ó Deus, isso que está acontecendo com a vida da Pri, Senhor, serve aqui de exemplo para nós, de que o Senhor tem preparado um lugar mais espaçoso, de que o Senhor, ó Deus, a despeito das condições que nós vivemos, Senhor, a despeito da condição que ela está vivendo, de não estar trabalhando no momento, Senhor, não é para isso que o Senhor olha. Quando o Senhor quer dar algo, o Senhor faz. Senhor, então, a despeito da nossa vida, da nossa, ó Deus, da nossa condição humana aqui, o Senhor já tem preparado um novo espaço, um novo nível para nós, Senhor, um lugar mais espaçoso, Senhor, onde nós possamos, Senhor, servir a Ti de forma melhor e viver de forma melhor, Senhor. Nós te agradecemos por isso, porque para cada uma mulher aqui, o Senhor tem preparado um novo nível, Senhor. Ó Deus, cada uma de nós aqui já subiu, Senhor, um degrau a mais, Deus, daquilo no conhecimento do Senhor e naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos indo em direção, Senhor, ao crescimento. Nós estamos subindo, Senhor. Deus, nós estamos subindo os degraus e alcançando coisas maiores da Tua parte, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor tem isso para nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos para trás, nós já vimos o quanto nós fomos libertos. Quando nós olhamos para trás, nós já podemos observar o quanto nós deixamos de lado, Senhor, o quanto as roupas velhas, Senhor, os hábitos velhos ficaram para trás, Senhor, e nós estamos crescendo em direção ao Senhor. Muito obrigada por isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, por essa alegria que o Senhor está dando ao coração da Pri, Senhor. O Senhor é o Deus que sustenta. Senhor, como os lírios do campo, o Senhor vai vestir a vida dela, a casa dela, Senhor. Deus, e assim a cada uma de nós. O Senhor, Deus, tem nos sustentado e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Aqui, não esquece do nosso piquenique no sábado não, hein, meninas? É isso mesmo. Coloca lá confirmando, eu vou, né? Se colocar, eu vou no piquenique sábado, eu vou, né? Cada um para a gente se programar direitinho, né? Vai ser bênção. Né? Vai ser muito bom, muito bom. Pri, abre uma enquete. Quem vai, quem não dá para a gente avaliar, né, meninas? Tá bom, pode deixar. Eu vou abrir uma enquete lá só para confirmar, mas a princípio tá dando sol para sábado, então assim, a princípio tem que estar bom. Tá bom, meninas? E vai ser qual horário? 9 horas ali no museu? Isso, 9 horas. 9 horas. Tá ótimo. Beleza. Aí a gente faz um piquenique, cada um leva uma coisa, levar descartável, né? Eu tenho até copo, prato, garfo aqui em casa já que sobrou o ano passado, então eu já tenho algumas coisas aqui já também. Tá ótimo. O que precisar eu levo, eu compro. Tá Tem que levar uma toalha, né, pra gente botar. Eu tenho uma toalha plástica. Apesar também que tem bem muito, né, gente? Onde o pastor faz a célula. O Multimix ali perto da catedral. Se chover, se o tempo estiver levando, a gente tem tempo isso, né? Até pertinho. E lá é fechadinho, dá pra gente ir mesmo com tempo ruim. Então a gente tem essa segunda opção. Aí até coloco isso também lá para eles. Ó, se estiver chovendo, o tempo não estiver legal, nós vamos se encontrar no Multimix. Então fechou, eu vou colocar lá então. Fechou.
Então, beleza, meninas. Beijo. Beijo, Deus abençoe, tá? Amém. Beijo, tchau.